O silêncio da estrada de terra era interrompido apenas pelos risos de Ana e Lucas. Eles haviam planejado um final de semana longe da agitação da cidade e encontrado um acampamento em um site de viagens. Ao chegarem, notaram algo estranho. O lugar estava deserto, com cabanas em ruínas e sinais de abandono. Deve ser um daqueles lugares esquecidos pelo tempo, disse Lucas, tentando disfarçar o desconforto que sentia ao ver as árvores sombrias cercando o local. Apesar do ambiente estranho, eles decidiram montar sua barraca próximo ao que parecia ser o centro do acampamento. Lucas encontrou uma antiga fogueira, cheia de cinzas e restos de madeira carbonizada. Pelo menos alguém esteve aqui recentemente, comentou, mas Ana não parecia convencida. O som distante de folhas secas sendo pisoteadas começou a deixar o clima ainda mais tenso. Provavelmente um animal, disse Lucas, sem querer admitir o medo que começava a surgir. Com a noite caindo rapidamente, a temperatura também desceu. O vento cortava como navalhas, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e madeira podre. Enquanto cozinhavam algo simples no fogareiro portátil, ouviram um estalo alto vindo das árvores. Deve ser um cervo ou algo assim, Lucas sugeriu, mas sua voz estava visivelmente trêmula. Ana olhou ao redor, sentindo que estavam sendo observados. Tem algo errado aqui, Lucas, sussurrou, apertando sua lanterna com força. Ao escurecer, a atmosfera mudou drasticamente. A pouca luz da lua filtrava-se pelas folhas, criando sombras assustadoras ao redor da barraca. Vamos tentar relaxar, disse Lucas, mas a tensão era palpável. De repente, um som grave e gutural ecoou pela floresta. Não era como nada que já tivessem ouvido. Ana congelou, segurando a respiração. Lucas, isso não é um animal, sussurrou, sua voz quase inaudível. Os dois estavam paralisados pelo medo, com olhos fixos na escuridão. A criatura surgiu de repente. Uma silhueta enorme e desengonçada movendo-se entre as árvores. Suas pernas eram finas, mas longas, e seu corpo parecia contorcido, como se não pertencesse àquele lugar. Lucas tentou focar a lanterna, mas a luz revelou apenas um brilho estranho nos olhos da criatura antes que ela desaparecesse. Ana segurou o braço dele, tremendo. Lucas, o que era aquilo? Ele não respondeu, mas seu rosto pálido dizia tudo. Eles não estavam sozinhos. Decidiram entrar na barraca e fechar o zíper completamente, tentando se convencer de que estavam protegidos. Talvez fosse um animal ferido ou deformado, Lucas disse, tentando soar lógico. Ana não respondeu, apenas abraçou os joelhos, ouvindo cada som ao redor. Mais estalos agora mais próximos. De repente, o tecido da barraca foi arranhado, 3 vezes, de forma lenta e calculada. Ana tapou a boca para não gritar. Lucas segurou a faca que havia trazido para o acampamento. O arranhar parou, mas um som mais perturbador começou. Algo parecido com um assobio, intercalado por um grunhido grave. Isso não é um animal, Ana repetiu, suas mãos tremendo descontroladamente. Lucas sabia que precisava agir, mas o que poderia fazer contra algo que sequer entendia? O som se afastou, mas as pegadas ao redor da barraca mostravam que o perigo estava longe de acabar. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto tentavam planejar o próximo movimento. Lucas espiou pela abertura da barraca. Lá fora, o mundo parecia imóvel, mas ele sabia que estavam sendo caçados. Uma sombra longa passou rapidamente pela frente. Ele recuou, suando frio. Precisamos sair daqui, sussurrou para Ana. Mas como? Estavam cercados pela floresta densa e sem qualquer sinal de civilização por perto. O único caminho era a estrada por onde vieram, mas era impossível correr no escuro sem chamar ainda mais atenção. O som de passos pesados se aproximava novamente, desta vez mais lentos, como se a criatura estivesse deliberadamente prolongando o terror. Ana segurava uma lanterna, enquanto Lucas firmava a faca em sua mão. Quando o barulho parou, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Nem o vento parecia ousar se mover. De repente, a barraca começou a balançar violentamente, como se fosse arrancada do chão. Ana gritou, e Lucas tentou segurar o tecido que cedia. A barraca cedeu,
expondo-os ao ar gélido e à figura grotesca que os observava. Agora mais próxima, a criatura era ainda mais horrível do que imaginavam. Sua pele parecia rachada, com manchas escuras que brilhavam levemente à luz da lanterna. Seus olhos eram de um vermelho intenso, fixados neles como um predador mirando sua presa. "Corre!" gritou Lucas, puxando Ana pela mão enquanto corriam em direção à estrada, sem se importar com os galhos que rasgavam suas roupas e pele. Enquanto corriam, a criatura os seguia, seus movimentos desengonçados, contrastando com sua velocidade assustadora. O som de seus passos ecoava, fazendo cada segundo parecer um pesadelo sem fim. Ana tropeçou em uma raiz e caiu, mas Lucas a puxou de volta antes que a criatura pudesse alcançá-la. Eles conseguiram encontrar um abrigo improvisado, uma cabana velha, com portas e janelas quase completamente destruídas. Lucas chutou a porta e os dois se esconderam lá dentro. O interior da cabana era tão assustador quanto o exterior. Móveis quebrados estavam espalhados e havia um cheiro forte de mofo misturado com algo que eles não conseguiam identificar. Ana olhou ao redor, tentando encontrar algo útil. "Lucas, tem um armário ali", apontou. Eles se esconderam dentro do armário, tentando ao máximo não fazer barulho. Do lado de fora, a criatura rodeava a cabana, arranhando as paredes e soltando grunhidos baixos. O terror era sufocante. O som de madeira rangendo indicava que a criatura estava entrando. Lucas segurava a faca com tanta força que suas mãos doíam. Ele fez sinal para Ana permanecer em silêncio. O som dos passos dentro da cabana era deliberado, como se o monstro soubesse exatamente onde procurá-los. Lucas respirava superficialmente, tentando não entregar sua localização. Quando os passos pararam em frente ao armário, ele soube que o confronto era inevitável. A porta do armário foi arrancada com um único movimento, revelando a figura horrenda. Lucas tentou atacar com a faca, mas a criatura desviou facilmente, derrubando-o no chão. Ana gritou desesperada, enquanto Lucas lutava para se levantar. A criatura parecia estar brincando, movendo-se lentamente enquanto eles tentavam fugir novamente. Dessa vez, Lucas conseguiu acertar um golpe, cortando uma das pernas finas. O monstro emitiu um grito ensurdecedor, mas não recuou. O grito da criatura foi tão alto que parecia ecoar pela floresta inteira. Lucas puxou Ana e os dois correram novamente, saindo pela janela destruída da cabana. Agora, a criatura parecia enfurecida. Seus movimentos se tornaram ainda mais rápidos e agressivos. "A estrada, estamos perto!" gritou Lucas, tentando ignorar o cansaço extremo. Ana mal conseguia manter o ritmo, mas sabia que parar significaria o fim. Eles avistaram algo ao longe. Luzes. As luzes piscavam, mas eram fracas, como de lanternas. Alguém estava ali. Lucas e Ana correram na direção delas, gritando por socorro, mas o som de seus gritos era engolido pela floresta. As luzes se moviam rapidamente, parecendo cada vez mais próximas. Mas ao invés de conforto, isso trouxe mais medo. As lanternas estavam muito altas, quase na altura das árvores. "Lucas, o que é isso?" Ana perguntou ofegante. Eles pararam, tentando entender o que estavam vendo. A floresta agora parecia viva, com sons que vinham de todos os lados. Não eram apenas os grunhidos da criatura, mas também murmúrios e estalos, como se algo maior estivesse acontecendo. "Isso não é possível", Lucas disse, suas pernas tremendo. As luzes subitamente desapareceram, deixando-os novamente no escuro. Antes que pudessem reagir, um som ensurdecedor tomou conta do ambiente. Algo ainda maior estava se aproximando, e o casal percebeu que a verdadeira ameaça ainda estava por vir. Lucas e Ana correram sem direção, guiados apenas pelo instinto. O chão estava úmido e escorregadio, dificultando cada passo. A criatura os seguia de perto, mas parecia hesitante, como se também sentisse a presença de algo maior. De repente, uma árvore enorme caiu à frente deles, bloqueando o caminho. O impacto foi tão forte que Lucas caiu, batendo a cabeça. Ana tentou levantá-lo, mas ele estava desorientado. "Lucas, precisamos continuar", ela implorou, chorando. Do alto, um som metálico, quase como um zumbido, começou a se intensificar. Ana olhou para cima
e viu algo que jamais esqueceria. Uma estrutura enorme, brilhante, com luzes pulsantes que iluminavam a floresta. Lucas, ainda atordoado, olhou na mesma direção e ficou sem palavras. A criatura que os perseguia parecia petrificada. Seus movimentos antes ágeis agora estavam lentos e trêmulos. O que está acontecendo? Ana sussurrou enquanto o zumbido aumentava. A luz da estrutura brilhou intensamente, cegando Lucas e Ana por um momento. Quando seus olhos ajustaram, perceberam que a criatura havia desaparecido. No entanto, o zumbido ainda estava presente e a estrutura parecia descer lentamente. Ana segurou Lucas com força, incapaz de se mover. Isso não é real, isso não pode ser real, Lucas repetia para si mesmo. Mas tudo ao redor indicava o contrário. A verdadeira natureza daquele lugar estava finalmente se revelando. A estrutura brilhou como se o próprio céu estivesse prestes a desabar sobre eles. Lucas sentiu o calor das luzes em sua pele, mas o medo o mantinha paralisado. Ana, ainda agarrada a ele, olhou ao redor, buscando desesperadamente uma saída. De repente, a floresta inteira ficou em silêncio absoluto. Nenhum vento, nenhum som. Apenas o zumbido constante vindo da estrutura, que parecia se comunicar com algo que eles não conseguiam entender. Lucas, precisamos sair daqui. Agora, sussurrou Ana. Tentando reunir forças, Lucas se levantou com dificuldade, apoiando-se em Ana. Eles começaram a correr, mas algo os impedia de se afastar. Era como se uma barreira invisível os mantivesse presos naquele lugar. Ana estendeu a mão, mas foi como bater em vidro. Estamos presos, ela gritou, seu desespero crescendo. Lucas, confuso, começou a bater contra a barreira com a faca, mas nada acontecia. Enquanto isso, a estrutura descia lentamente, iluminando cada detalhe ao redor deles. A luz agora revelava o chão ao redor, que não era mais terra. Era algo metálico, com símbolos gravados que pareciam pulsar. Ana notou que os símbolos brilhavam em um padrão que se repetia, como se fossem parte de uma linguagem. Lucas, olha isso, disse, apontando para os símbolos. Ele balançou a cabeça, tentando entender. Isso é um código? Perguntou sem esperar resposta. De repente, os símbolos começaram a mudar, formando o que parecia ser uma direção. Talvez seja uma saída, Ana sugeriu, seguindo os símbolos que pulsavam em sequência. Lucas hesitou, mas não tinha escolha melhor. Seguiram o padrão, que os guiou em direção à estrutura. Cada passo parecia mais pesado, como se algo estivesse drenando suas forças. Quando se aproximaram, perceberam que a estrutura não era sólida. Era como uma energia condensada, pulsando entre realidades. Lucas tocou a superfície hesitante, e uma onda de choque o jogou para trás. Antes que pudessem reagir, a estrutura mudou. O brilho intenso desapareceu, revelando uma abertura. Do interior, surgiu uma figura humanoide, mas claramente não era humana. Sua pele era translúcida e seus olhos brilhavam como faróis. Não tenham medo, disse, sua voz ressoando diretamente em suas mentes. Ana recuou, mas Lucas permaneceu imóvel. O que você quer? Ele perguntou, sua voz fraca. A figura inclinou a cabeça, como se analisasse cada palavra. Vocês não deveriam estar aqui. A tensão era insuportável. Ana tentou puxar Lucas para longe, mas a figura levantou uma mão como um gesto de alerta. Este lugar não pertence a vocês. Vocês invadiram um território esquecido, continuou a voz, sem emoção. Lucas sentiu sua mente girar, como se memórias estranhas começassem a invadir seus pensamentos. Ele viu imagens de outros visitantes, todos desaparecidos. Por que nós? Ele perguntou, sentindo-se cada vez mais fraco. Vocês ativaram o ciclo, respondeu a figura. Ciclo? Que ciclo? Ana perguntou, sua voz carregada de pavor. A figura explicou com palavras que ecoavam em suas mentes. Este lugar foi selado para conter algo antigo, algo que não pertence à sua espécie. Quando vocês chegaram, despertaram o que estava adormecido. Lucas sentiu um calafrio. Aquela criatura
É isso que você está falando? Perguntou. A figura balançou a cabeça negativamente. A criatura era apenas uma sentinela. O verdadeiro perigo ainda está vindo. O chão começou a tremer, e a floresta parecia se desintegrar ao redor deles. Árvores desapareciam como fumaça, revelando um horizonte vazio, cheio de escuridão. Vocês têm uma escolha, disse a figura. Deixar este lugar e nunca voltar, ou enfrentar o que está por vir. Lucas olhou para Ana, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Nós só queremos ir embora, ela gritou. A figura permaneceu imóvel por um momento antes de responder. Nem todos conseguem escapar. De repente, a barreira que os prendia se desfez, mas o perigo estava longe de acabar. Um rugido ensurdecedor ecoou no vazio e uma presença massiva começou a emergir da escuridão. Era algo impossível de descrever, com formas que desafiavam a lógica. Lucas e Ana correram para longe, mas a figura humanoide os seguiu flutuando. Não parem, gritou a voz em suas mentes. Vocês têm uma chance, corram para a luz. Eles avistaram um pequeno feixe brilhando à distância. Com o som do caos atrás deles, Lucas e Ana correram como nunca antes. O chão metálico começava a se despedaçar, e a escuridão os alcançava rapidamente. A figura os guiava, mas não parecia conseguir conter a força crescente do que estava atrás. Vocês devem alcançar a luz antes que ela desapareça, ordenou. Ana tropeçou, mas Lucas a puxou novamente. Seus corpos doíam e o desespero era avassalador. A luz estava perto, mas cada passo parecia um desafio insuperável. Quando finalmente chegaram ao feixe de luz, ele os envolveu em uma energia quente e acolhedora. Lucas e Ana sentiram seus corpos flutuarem, como se fossem transportados para outro lugar. A figura ficou para trás, enfrentando a sombra monstruosa que os perseguia. Antes que a visão se desvanecesse, ouviram uma última mensagem. Lembrem-se, vocês nunca estiveram sozinhos. Então, tudo ficou branco. Quando abriram os olhos novamente, estavam de volta à estrada onde tudo começou. Lucas e Ana estavam atordoados, mas vivos. A floresta ao redor parecia tranquila, como se nada tivesse acontecido. O céu estava limpo e o sol começava a nascer no horizonte. Isso foi real? Perguntou Ana, sua voz baixa e hesitante. Lucas olhou para ela, ainda tentando processar tudo. Não sei, mas precisamos sair daqui agora. Eles entraram no carro rapidamente, dirigindo em silêncio, enquanto o sentimento de terror permanecia como uma sombra em suas mentes. Quando chegaram à cidade, tentaram contar a história para algumas pessoas, mas ninguém acreditou. Foi apenas a imaginação de vocês, disseram. Contudo, Lucas e Ana sabiam a verdade. Algo naquele acampamento era muito mais do que um simples local abandonado. Eles prometeram nunca mais voltar, mas mesmo assim, tinham a sensação de que algo ainda os observava, esperando pacientemente por outro erro. Meses se passaram, e Lucas começou a ter pesadelos recorrentes. Ele sonhava com os símbolos que viram no chão e a criatura que os perseguira. Ana, por outro lado, sentia que estava sendo seguida constantemente. Mesmo em casa, havia momentos em que ela sentia uma presença, como se algo invisível estivesse perto. Lucas, você acha que escapamos de verdade? Perguntou uma noite com os olhos fixos na janela. Ele não soube responder. Enquanto tentavam seguir com suas vidas, Lucas e Ana perceberam mudanças estranhas em seus corpos. Ambos começaram a desenvolver uma sensibilidade incomum à luz e sons. É como se algo dentro de nós tivesse mudado, Lucas comentou preocupado. Procuraram médicos, mas todos os exames estavam normais. Talvez seja apenas trauma, disse um especialista, mas no fundo eles sabiam que era algo muito mais profundo. Um dia, ao abrir a porta de casa, Lucas encontrou um pequeno objeto deixado no tapete, uma pedra brilhante com os mesmos símbolos do acampamento. Ele chamou Ana, que ficou pálida ao vê-la. Isso significa que eles sabem onde estamos, ela sussurrou. A pedra começou a pulsar em suas mãos, emitindo um som baixo, quase hipnótico. Era um aviso. O ciclo não havia terminado. Eles decidiram destruir a pedra, mas nenhum método funcionava.
Fogo, martelos, nada parecia surtir efeito. A pedra permanecia intacta, pulsando cada vez mais forte. Lucas começou a ter visões enquanto segurava o objeto. Imagens do futuro, da destruição que viria caso eles não fizessem algo. Ana, acho que isso é um aviso. Ou uma segunda chance, disse, tentando interpretar o que via. Desesperados, Lucas e Ana decidiram voltar ao acampamento. Era a única maneira de encerrar aquilo de uma vez por todas. Apesar do medo, sentiam que não havia outra escolha. Chegaram ao local ao entardecer, mas desta vez não estava deserto. Havia marcas frescas no chão, e os símbolos brilhavam como se esperassem por eles. Estamos no ponto de retorno, disse Lucas, enquanto segurava firmemente a pedra em suas mãos. A criatura não estava mais lá, mas a presença da estrutura podia ser sentida. O zumbido familiar começou, e a barreira invisível surgiu novamente, prendendo-os no local. É agora ou nunca, Lucas disse, colocando a pedra no centro dos símbolos. O chão tremeu e a luz começou a brilhar intensamente. A estrutura voltou a aparecer, mas desta vez em silêncio. Uma escolha final seria feita ali. Um som profundo ecoou, como uma voz antiga se comunicando com eles. Vocês têm algo que não deveriam ter. Entreguem e libertem-se, ou fiquem e enfrentem as consequências. Lucas e Ana se entreolharam. Fique com isso, gritou Ana, jogando a pedra no centro da estrutura. A luz explodiu, cegando-os mais uma vez. Quando abriram os olhos, estavam livres. O ciclo finalmente havia sido quebrado, mas o que deixaram para trás nunca seria esquecido.